Voltando com os debates aí do Dia Mundial do Rock, a gente traz aqui duas figuras assim, bem conhecidas na cena. O Márcio Júnior, que tem uma história, né, do rock and roll feito no estado de Goiás muito grande. E hoje ele é diretor de sala de espetáculos, gerente de sala de espetáculos da Secretaria de Cultura do Estado. Comanda aí, entre outros espaços, o Teatro Goiânia e o Martim Sererê. E o Marlos Hiroshi, que é o Japão conhecidíssimo, que é proprietário da Diablo Pub, né? Diablo Pub, isso? Diablo Pub, isso. Que é uma das casas mais badaladas, que é as alturas mais badaladas da cidade. Então a gente queria começar com vocês perguntando se existem bons lugares para o rock and roll acontecer na cidade, e se é fácil isso, se é barato. Eu acho assim que Goiânia nunca teve tantos espaços, tantas casas de show, né? Então você pega aí, por exemplo, aí, pô, tem, né, a Diablo, você tem o Metrópolis, você tem o Bolshoi, né? Tem um conjunto de casas. E claro, tem o templo sagrado do rock goiano, que é o Martim Sererê. Em contrapartida, é o seguinte, nunca foi tão difícil também para uma banda nova ocupar um desses espaços, né? Ao mesmo tempo que finalmente a gente tem um conjunto de casas, todas preparadas para receber espetáculos e tal, né? Ao mesmo tempo, assim, a gente está vendo que para uma banda nova, com um trabalho autoral, tá cada vez mais complicado. É caro? Por quê? Não, assim, eu não sei, porque eu acho que é por um momento que o rock está vivendo e pela própria política das casas, né? Nós temos dois aspectos. Eu tô aqui, né, falando com uma pessoa né, dessa cena do rock de Goiânia, né? Como gestor, existe ali o Martim Sererê. O Martim Sererê, o aluguel é barato, mas a produção de um show no Martim Sererê não é tão barato, é caro. Né? Assim, quer dizer, né, você para locar o espaço é barato, mas você tem um conjunto de questões. Ambulância, com número de segurança, equipamento de som, né? banheiro químico. Então você tem, a produção é complexa. E enquanto as casas, né, quer dizer, as casas elas são da iniciativa privada, elas têm, assim, para elas continuarem existindo, elas têm que se manter. E aí você tem as casas que estão todas tão equipadas, mas que, assim, nesse momento que a gente vive hoje aqui, em Goiânia em particular, e a gente percebe que isso se replica no Brasil inteiro, cada vez menos existe espaço para uma banda nova, para uma banda autoral, né? A gente conseguiu retardar aí mais ou menos 15 anos, mas a praga do cover e do tributo, ela colou como uma lepra na gente, e aí esse é o ambiente, assim, essa contradição que a gente vive. Nunca tivemos tantas boas casas, e também nunca tivemos tanta dificuldade de uma banda acesso, nova, né? E dar o recado dela. Mas às vezes essa dificuldade assim também vem com um pouco de culpa da própria banda nova, autoral, porque às vezes ela não trabalha tanto o evento, sabe? Não ajuda na divulgação, isso já dificulta bastante. Porque se não trouxer público, a casa não vive. Claro. E aí vai virando esse ciclo, Falar em né? casa não vive, que perguntar para vocês, você que é dono de casa, uma das casas mais badaladas da cidade. É possível sobreviver de casa noturna em Goiânia, casa noturna voltada para rock and roll? É possível, é possível. É possível, mas é sempre mesclando um evento com o outro, né? A gente tá deixando de seguir 100% com o rock. A gente, às vezes, faz uns eventos diferentes com outros públicos, porque Você tem que buscar coisa cover também? também... Eu acho que foi um dos Festa, né, últimos, Festa. Fui um dos últimos a aderir ao cover, assim. Mas não teve jeito, Não tem porque como, não né? tem como. E não é só a banda nova que não corre atrás, não. Você vê bandas clássicas também, que você vê, tipo assim, uma banda bacana, conhecida na cidade, vai lá, faz um show, dá 200, 300 exato. pagantes. E no outro dia você faz a festa, tararado, Com DJ, 2, 3 malandro, DJs. ruim, pra tocar a mesma música que você já ouviu 200 2, 3 vezes. DJs dá 600 pessoas, isso, que é a minha 2, 3 lotação. DJ, entendeu? Pra ele Dá tocar aquela 700 pessoas no Let's Dance rotativo. do David Bowie, né? A melhor música da noite. Let's Dance do David Bowie é a melhor da noite. É a mais inusitada. Martim, Let's Dance. Nós Beleza? discutimos hoje com um piado de gente aqui e alguns disseram que esse é o melhor momento do rock and roll feito na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Os evangélicos disseram isso? Outros disseram que não. O segundo acha que não é, que esse público aí, esse público novo, não é um bom público. E as novas bandas também não são tão boas assim. Mas já o Pablo, João Lucas e Edmar acham que é o melhor momento dos festivais e das bandas. A que ponto chegamos? Eu vou ter que concordar com o segundo. Eu acho que nós vivemos um período negro. Assim. Primeiro a gente tem que entender o que é rock.
Né? Assim, número 1. Não, eu acho que eu venho um período de mudança, de evolução. O rock goiano vem crescendo há um tempo. Não, é claro que para você não é, mas a verdade é que vem atingindo um público que é diferente do público anterior. Eu acho assim, ó, quer ver, vamos tentar entender assim. Primeira coisa é o que cada um entende por rock. Rock, pra mim, é uma música que tem um compromisso único com a criatividade, que não segue tendências, onde não há interferência, por exemplo, dos outros aspectos da produção. Quer dizer, as produtoras de rock, o trabalho delas é garantir a integridade do artista, e não, né, moldar o artista, porque aí você vira um pastiche do mainstream. Então, rock, pra mim, é isso, né? Por exemplo, quando uma banda tá tocando um cover lá, ela não está fazendo rock, ela está fazendo cover. Assim. A pessoa está assistindo aquele show porque ela não tem a oportunidade de ver a banda original. Então é outro aspecto. Você vai ao show cover? Claro que eu vou. Eu não tenho a oportunidade de ver o show original, eu vou lá ver o Black Sabbath, cover. Eu vou, adoro, me divirto, tomo todas e tal. Não, mas nós fomos pro Black Sabbath mesmo. Mas nós fomos no Black Sabbath, nós dois fomos juntos no Black Andamos 1000 Sabbath. quilômetros de carro. E a lenda é pesada. Vocês são da mesma geração, mas tentar discordando da questão do novo instante do rock and roll. Mas eu eu acho, mas olha só, eu mas acho eu o Márcio acho muito assim- radical, assim, Não, sabe? não é radical, é uma análise, assim. O que a gente tem é um momento, né? É um momento em que, né? Tipo assim, quer dizer, o que a gente tem é o seguinte, assim, as leis de incentivo, a estrutura e a grana pública, né? E quando ela é utilizada de uma determinada forma, e principalmente jogando, oferecendo o que o público quer, né, que são as coisas mais superficiais e tal, nesse sentido você consegue arregimentar público. O que eu tô falando é o seguinte, assim, e é essa que é a grande dificuldade. Eu não vejo muita... eu acho que a cena de Goiânia, as bandas continuam, são interessantes, não tá no melhor momento, mas continuam interessantes e tal. O que a gente está vendo é o seguinte, por exemplo, há 5, 7 anos atrás, você fazia um festival onde você apresentava o novo pro Novidades. público e o público ia para consumir o novo. Agora, o cara vai para ver sempre as mesmas bandas. É fácil citar, são meia dúzia. É o Matanza, o Móveis, e vai ficando por aí, entendeu? Aí, por exemplo, né, o rap, o Emicida e o Criolo da gente, entendeu? Você botar um grupo de rap meio lá e tal, não dá. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que eu concordo com o segundo. Esse negócio que nós tínhamos, e esse período que nós retardamos essa presença do cover, etc, né, a gente está... para mim, esse momento de criatividade, de um diálogo específico com um público que é interessado, ele está num momento de baixa. Em contrapartida, assim, para os lances da festa, né, a coisa vira, né? E as próprias casas são reflexo disso. Eu conheço o Japão. Você falou que eu sou radical, mas eu conheço os gostos musicais dele. Não, não tô falando do meu gosto, tô falando do momento. Eu queria fazer a pergunta pro Japão. Mas é só isso, por exemplo, né? Eu conheço ele, eu sei que ele faz as festas lá por uma questão de sobrevivência. Ele tem que fazer um contrabalanço ali para a casa existir. Exatamente, a casa tem que existir. Porque se a casa não viabiliza, ele também nem tem condição de botar as bandas que ele acha massa para tocar lá, que vão dar prejuízo para ele. Faço isso sempre. Porque se a cena tivesse estruturada, nós tivéssemos um bom momento de rock, não ia precisar botar cover nem fazer festa. Japão, Verdade? você é velho de cena, você conhece isso aí muito. Assim, os festivais, aí, alguns não estão tendo muita gente, outros estão tendo muita gente, mas é um público totalmente diferente. Nós discutimos isso aqui hoje. É um jovem que vai desde do cover na sua casa, ao Vila Mix, ao não sei o que. Esse público novo é interessante, ele é bom ou ele é pior um pouquinho que da sua geração? O público dos festivais? Dos festivais de O hoje. público geral. Essa molecada É o nova mesmo que vai público. desde o Vila Mix, no show de sertanejo, até na sua casa, ou no show do Bananada, ou o Vaca Amarela, que lotaram Vaca Amarela e lotou Bananada. Eu acho que o público é melhor. É melhor, assim, de... Porque também ele já tem uma estrutura, né, pra ir nos eventos, já tem... Mas eu acho que o que acontece? É menos divertido, o público de hoje, sabe? Ele não é tão divertido quanto daquela época que as bandas eram mais interessantes de presença. Hoje está mais artificial, eu acho. As bandas também são Mais artificiais, eu Logo acho. você concorda comigo, ou seja, o rock não pode ser artificial. Ser artificial não é rock. Se tá artificial, nós temos um momento ali da entre-safra do rock. O público é bom porque ele Entendo. paga a casa. Ele o público paga. é bom porque ele paga, mas ele não está interessado no que está acontecendo de fato. Ele nem sabe, Porque né? você vai Nem ver, procura se mais. você for olhar, os festivais, assim, que estão conseguindo, tipo assim, aglutinar o público, os momentos em que dá um boom de público, sabe? Assim, nos festivais ou nas próprias casas, são aqueles momentos em que o risco é o mínimo.
onde quanto mais óbvio você É, isso na é verdade. produção, quanto mais óbvio e previsível A você certeza do mais lucro, né? público você vai ter. Entendeu? Assim, e esse é o grande desafio pra gente, né? Assim, pra quem trabalha com rock. Reverter né? isso, Reverter isso. Porque Márcio. houve um tempo em que quanto mais inusitado e quanto mais você desafiasse o público, mais o público ia responder. E hoje nós não temos mais Você isso. disse que Porque a hoje mudança foi rápida, né? Assim, Rápido. é. Pra mim coincide com várias coisas, inclusive com a presença do Facebook. O moleque fica derretendo o cérebro lá, ó, curtir pro cara não é viver a vida não, meu. É ficar numa tela do computador apertando os botões. Eu acho que isso tem a ver. assim, você falou que o Martim Sererê hoje ele tem um aluguel barato de R$ 500, mas ele tem a produção para ocupar o Martim é que é cara. Sabe, esse caro, essa obrigação de ter uma ambulância, de ter não sei o quê, isso é mais uma imposição de autoridades? Como é que é isso? Quem que obriga a encarecer dessa maneira? Não, na verdade, assim, quer dizer, o Martim Sererê, ele é um equipamento cultural do Estado e a gente tem que lidar com as responsabilidades de lidar com o público, né? Quer dizer, por exemplo, eu fechei o Martim Sererê por conta de problema técnico, né, e problema elétrico, 1 ano antes de acontecer o acidente lá na fatídica Boate Kiss. Isso. Né? Foi 1 ano antes e todo mundo queria tacar pedra. Né? Aí depois no outro ano que aconteceu o negócio, depois que isso virou discurso, aí a galera meio que se tocou e tal, entendeu? Então quer dizer, a gente lida com esse tipo de coisa. Agora, assim, o Brasil inteiro, as casas noturnas do Brasil inteiro, a vida cultural brasileira foi penalizada por aquele infeliz incidente lá na Boate Kiss. Você gastou quanto? Esse Nossa, cara que não tem mais sofreu igual perdido. condenado, todas as casas Fui goianas fechado 2 vezes. sofreram igual condenados, assim, e tipo assim, os espaços são Seu razoáveis. amigo Aquilo foi gastou uma- 15 a 20 mil. Não, quem gastou só isso? Aquilo foi uma fatalidade, felizardo. quer dizer, foi um erro que também mostra, assim, que aquela casa estava despreparada, mas que o poder público também está Não, mais despreparado é o poder público. Que não Eles nem fiscaliza, sabem que não o que tem- fiscalizar. Fiscalizar. Eu tenho certeza. né? Então, Eles assim, não a gente sabem tem- o que fiscalizar, como, e não sabem nem pedir. Ele não sabe falar, não, eu preciso fazer isso. Você vai num órgão, ele não sabe. Ele te pede uma coisa, depois vai outro fiscal e pede outra, para você desfazer o que o outro fiscal pediu. Assim, é ridículo. Sim, você falou que tem essa série de problemas, mas para você que tem uma experiência com rock and roll, a sua casa é viável. Se um amigo chegasse e você, vou abrir uma casa de rock and roll, você falaria abre ou você fala, não, deixa depois, faz outra coisa? Não, pode abrir. Se tiver uma experiência, se tiver um contato, se tiver inserido, né? Tem que estar inserido. Não adianta o cara... Se não tiver experiência, nunca. Aí não adianta. E outra, né, Brandão? Eu acho que é preciso fazer uma distinção, assim, né? Quer dizer, por exemplo, o Diablo, o Metrópolis, o próprio Bolshoi, antes de ser casa de rock, eles são casas noturnas. As pessoas vão lá se divertir, entendeu? Não é uma casa, tipo assim, o Japão não põe pra correr quem não é do rock, não, pelo contrário. É uma casa noturna. Então, talvez, assim, por exemplo, assim, né, uma casa que fosse 100% de rock hoje, talvez, né, não daria, porque você tentou Eu acho impossível. bastante, é impossível. Não, Então, eu vim com mescla, esse né? intuito. Quando eu comecei, você sabe muito bem. Claro. Quando a gente comecei com outras pessoas e tal, quando a gente começou, o intuito era fazer rock. Abrir todos os dias para fazer, mas aí foi ficando impossível, porque é inviável. Não... Bom, gente, esse bloco já está no finzinho mesmo. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre festivais de músicas na cidade de Goiânia. Festivais de rock. Fechou.